Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. O final de 2025 e o início de 2026 foi para mim muito ocupado com diversos assuntos, o que me impediu de postar vídeos nesse canal. Ao retornar hoje a este trabalho, refletindo sobre qual assunto abordar, me surgiu na mente uma história. Imaginem que eu tivesse ficado inconsciente, ou dormindo, ou sedado, enfim, desde a última semana de dezembro de 2025 até a última semana de janeiro de 2026, e tivesse retornado à vida hoje, dia 28 de janeiro, e me informassem oralmente tudo o que ocorreu durante este meu sono, há um mês atrás. Só que eu não saberia desde quando eu estava dormindo. E me informaram isso oralmente, me atualizando sobre os assuntos até o dia de hoje, e eu ouviria as seguintes informações. Primeiro, a prisão do ditador venezuelano Nicolás Maduro após a sua extração juntamente com a sua esposa de dentro do território venezuelano. Um segundo assunto, a reunião da líder opositora ao regime venezuelano e vice-presidente indicada pelo Edmundo González Urrutia, que é o atual presidente eleito. Essa reunião da Maria Corina Machado com o presidente Trump na Casa Branca. Terceiro, um cerco naval formado pelos Estados Unidos, dessa vez contra o Irã, com porta-aviões e diversos outros armas de ataque ali na região. 4. A ofensiva diplomática e oral do presidente Trump para controlar a Groenlândia. 5. O resgate do último refém israelense que era mantido em poder do Hamas. Foi resgatado apenas o seu corpo, sem vida, mas foi resgatado. O 6. A visita após convite do governo israelense dos irmãos Bolsonaro, Flávio e Eduardo, a Israel para participarem de um evento contra o antissemitismo. E é um evento que trata em memória das vítimas do Holocausto. 7. A pressão política, econômica, diplomática e militar dos Estados Unidos sobre o regime cubano, falando inclusive de bloqueio naval e queda do regime. 8. A imprensa oficial brasileira, oficial eu chamo a Globo, a CNN e outras desse tipo, criticando membros do STF. 9. Uma caminhada patriótica que foi de Minas Gerais a Brasília, iniciada pelo deputado Nicolas Ferreira, que além de angariar centenas, talvez milhares de adeptos pelo caminho, culminou com uma manifestação grandiosa de centenas de milhares de pessoas no Distrito Federal pela liberdade e justiça no país. Estas são algumas das informações que teriam me dado após o meu sono. Se eu acordando após esse longo sono ouvisse tudo isso e me perguntassem que dia era hoje, com base no que me contaram do que aconteceu neste período, eu afirmaria sem dúvida que havia ficado mais de um ano em coma. Mas não, meus amigos, pasmem, tudo isto aconteceu em menos de um mês. A nítida sensação que tenho é aquela descrita em Mateus 24, 22, que diz: E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Tudo está passando muito rápido. São sinais do fim? Bem, nós não sabemos, e foi o próprio Senhor Jesus quem nos disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 7, falando aos seus discípulos: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade.
E se isto serviu aos seus discípulos, serve também para nós. Cabe-nos vermos os sinais, orarmos pelos que sofrem, pelos governos das nações, para que Deus tenha misericórdia do seu povo e continuarmos a espalhar a sua palavra de amor, de esperança, de confiança, de conforto e principalmente de salvação. A única palavra que é capaz de trazer alento mesmo diante das mais difíceis circunstâncias. Hoje quero falar um pouco sobre o Irã, o que está acontecendo por lá com a população em geral e com os cristãos que lá vivem. Então, após a vinheta, vamos ao vídeo desta semana. Bem, amigos, para falar sobre o Irã atual, eu quero resgatar um pouco da história dessa nação. Primeiro, lembrando que o Irã hoje é o mesmo Império Persa da época bíblica, o Império Medo-Persa, o que tinha como imperador Ciro, que libertou o povo hebreu do cativeiro babilônico. Ou seja, é uma nação muito antiga, né? O Império Persa, o Irã são os descendentes deste império, que é exatamente aquela região lá no Oriente Médio, que faz fronteiras com diversas nações e, por incrível que pareça, que no momento bíblico, histórico bíblico, foi amiga de Israel e a ponto de libertar o povo, permitir o retorno desse povo para Jerusalém, para Israel, que reconstruíssem o templo, voltassem a ter os sacrifícios no templo, enfim, permitiram o retorno à vida normal do povo de Israel. E hoje, o Irã de hoje, descendente daquele império persa, lá da época do Antigo Testamento, hoje é um arqui-inimigo. E a gente percebe isso claramente na imprensa e em tudo que tem acontecido nos últimos meses, anos ou décadas, né? A gente pode perceber isso. Mas eu quero pular deste Irã, desse Império Persa lá bíblico, mas trazê-lo para os dias de hoje. Lá em 1941, e esse artigo que vocês estão vendo aí na tela é da Wikipedia, né, que fala que em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido e a União Soviética invadiram o Irã de modo a assegurar para si próprios os recursos petrolíferos iranianos. Os aliados forçaram o Shah a abdicar em favor de seu filho, que é o Mohammad Reza Pahlavi. Ele era o Shah do Irã na época até 1979, que foi quando teve a Revolução Islâmica. O pai dele abdicou a favor dele, ele assumiu o trono e os aliados enxergavam nele um governante que seria mais favorável ao Ocidente. Em 1953, eles nacionalizaram a Anglo-American Oil Company, e um conflito entre o Shah e o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh levou à deposição e prisão desse último, ou seja, o primeiro-ministro. O reinado do Shah, o Reza Pahlavi, que era o Shah, o rei, né, nessa época, se tornou progressivamente ditatorial, né? E especialmente no final dos anos 70, e com o apoio dos Estados Unidos e da Inglaterra, britânico, né, o Reza Pahlavi, que era o Shah, o rei, tem a foto dele aí, continuou a modernizar o país, mas insistia em esmagar a oposição do clero xiita muçulmano, obviamente, e dos defensores da democracia. É estranho a gente ver essa história,
porque hoje em dia a gente vê o que está acontecendo no Irã e aquilo é uma tirania, é uma ditadura, ninguém tem dúvida disso. Basta ver o que está acontecendo, a menos aquelas pessoas que gostam de não acreditar nisso, né? Mas até os mais ferrenhos defensores de desses países ditatoriais percebem que tem alguma coisa errada lá. Podem não falar, mas percebem, obviamente. Até a própria mídia oficial, né, mundial, CNN, BBC, a Globo aqui no Brasil e tantas outras aí pelo mundo afora, estão sendo obrigadas a falar a respeito do que está acontecendo no Irã, né? E o estranho é que quando 1979 teve a Revolução Islâmica e voltou o Ayatollah Khomeini, que a gente vê na outra foto aí descendo do avião, que ele estava exilado na França, ele assume, faz até um referendo, eles aprovam uma nova constituição teocrática, né? Ele virou uma teocracia, né? E é meio difícil a gente conseguir entender um regime que se diz teocrático, né? Onde Deus deveria estar em primeiro lugar, mas a visão deles a respeito de religiosidade é muito diferente do cristianismo, né? Porque enquanto o cristianismo abomina a violência e luta para que ela não aconteça, o que não significa que a gente vença, né? Que esta visão cristã prevaleça, né? A gente percebe isso mesmo no Ocidente cristão, né? Pelo menos culturalmente, historicamente cristão, muitas guerras, mas é aquilo, o mundo e os governos são feitos de humanos que são incapazes de fazer o bem, né? A Bíblia já nos fala disso, e são egoístas, são ambiciosos, mas a gente percebe com uma força muito maior nesses locais, lá no Oriente, a força e o ódio que é empregado por esses governos contra a própria população, né? E a gente vê isso se espalhando pelo mundo, né? Veja-se aí Venezuela, o que aconteceu, a quantidade de pessoas que morreram durante esse regime que infelizmente ainda vigora, né? Um pouco mais arrefecido, um pouco mais calmo ultimamente, mas ainda tem prisioneiros políticos, ainda tem perseguição e etc e tal. Enfim, a questão é, em 1979 o Shah teve que abdicar, teve que sair, começou a ter muita greve, muita reclamação da população por causa da situação política e econômica no Irã. O Shah teve que se exilar, foi para os Estados Unidos. Quando houve então a Revolução Islâmica, eles pediram aos Estados Unidos que o Reza Pahlavi, pai, fosse deportado para o Irã, e ele provavelmente ia ser executado, né? A pena que iam dar para ele seria a pena de morte. Os Estados Unidos não fez essa extradição. O Shah se refugiou no Egito, foi para o Egito, onde ele passou os últimos meses de vida. Ele estava com câncer e ele acabou morrendo lá. O filho dele, que também se chama Reza Pahlavi, que mora hoje nos Estados Unidos, é um pretendente ao trono. E embora o pai dele fosse uma pessoa não muito querida no final do governo dele, lá na década de 70, porque ele estava se tornando um tirano também, mas ele estava sendo um tirano, e isso não justifica, contra os xiitas islâmicos, né? E no fim os xiitas islâmicos tomaram o poder. O filho do Reza Pahlavi, que mora hoje nos Estados Unidos, está sendo visto como um possível libertador. São coisas deste mundo que nós vivemos, né? Da nossa imperfeição, da nossa inconstância humana, né? As coisas mudam, o que não significa que as pessoas não possam efetivamente mudar. Não significa que o pai dele tenha sido um ditador, que ele necessariamente vá ser. Mas
é uma situação difícil e este filho do antigo Shah, que tem o mesmo nome que o pai, efetivamente é uma pessoa que tem alguma liderança dentro do país, né? Mas diante disso, eu queria que nós víssemos duas reportagens que eu separei. Uma primeira, vocês vão ver aí, é daquele site persecution.org, que fala sobre o Irã ganha grandes somas de dinheiro às custas de cristãos perseguidos. Esta reportagem é de 22 de janeiro de 2026. E diz assim: o Irã tem um segredo aberto. A perseguição aos cristãos é um negócio em expansão na nação de maioria muçulmana e o país está ganhando grandes somas de dinheiro prendendo os seguidores de Cristo. Multas e fianças impostas pelos tribunais iranianos atingiram centenas de milhares de dólares nos últimos anos, prejudicando financeiramente famílias cristãs pobres que tentam manter seus entes queridos fora da prisão. Por anos, a nação do Oriente Médio tem atacado cristãos por sua fé em Cristo por meio de intimidação, abuso físico e prisão. Mas o que muitas vezes é negligenciado são os valores exorbitantes das fianças pagos aos seguidores de Cristo apenas para se manterem fora da cadeia. Não é fianças pagos aos seguidores, pago pelos seguidores de Cristo, né? Youssef Shabazian, que eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, que é líder de uma igreja doméstica cristã, foi preso em junho de 2020 por suas atividades cristãs e recebeu uma fiança de 3 bilhões com bola, B de bola, 3 bilhões de tomans, cerca de 163 mil dólares. Fazendo a conversão, isso para o real de hoje, dá mais ou menos uns quase 900 mil reais, né? Só para ele não ficar preso. Após suplicar ao tribunal e entregar as escrituras dos apartamentos dele e de sua mãe, o tribunal aceitou 2 bilhões de tomans, cerca de 109 mil dólares, em nome de Shabazian. Eles foram bonzinhos, né? Diminuíram em 1/3 o tamanho da multa. O cara teve só que entregar a casa que ele morava e a casa que a mãe dele morava. Foram os dois morar na rua, provavelmente, né? Para ele ficar livre, não ficar preso. Olha só. É um governo teocrático, hein? Teocrático significa onde Deus é que governa, né? Em tese é isso. Shabazian foi libertado da prisão em 2023 após cumprir pouco mais de 1 ano de prisão, mas foi preso novamente em 2025 por suas atividades cristãs contínuas e sentenciado a 10 anos de prisão. Veja, ele ficou preso, pagou a fiança, saiu e continuou pregando a sua fé. Isto é que eu chamo de uma pessoa efetivamente de fé e que gosta e que dá testemunho, né? Porque ele foi preso, saiu, mas continuou as suas atividades cristãs e foi sentenciado daí a 10 anos de prisão. Agora ele provavelmente não tinha mais nada para dar como fiança, né? Porque se tivesse, provavelmente o governo aceitasse. A preocupação desses governos, obviamente, maior, além do controle, é dinheiro, né? A gente não tem dúvida de que poder e riqueza caminham juntos, né? E isso em qualquer ideologia. Isso não é só lá no Irã, isso é em qualquer ideologia. Da mesma forma, Malihi Nazari, uma cristã, foi presa em 2020 por sua fé e liberada sob fiança algumas semanas depois, no valor de 1 bilhão de tomans, cerca de 54 mil dólares. Apesar de ter pago a fiança, Nazari foi finalmente condenada em 2022 por fundar ou liderar uma organização que visa perturbar a segurança nacional e cumpriu quase 8 meses de prisão. Eu gostaria de saber o que é que esses governantes, nesses locais, especificamente aqui no Irã,
querem dizer com liderar uma organização que visa perturbar a segurança nacional. Como é que atividades cristãs perturbam a segurança nacional na visão deles? Porque a atividade cristã, ela é favorável a Cristo, a uma coisa boa, uma coisa que eleva, uma coisa que melhora as pessoas, que santifica. Se aquilo atrapalha a segurança, é porque a segurança está no lado oposto de tudo isto. E o que fica no lado oposto do bem, de Cristo, da palavra de Deus, a gente sabe o que é que fica no lado oposto. Portanto, se ela perturba a segurança nacional, está perturbando este outro lado, né? É o que dá para entender. Acho que todos entendem do que eu estou dizendo, né? Esses são apenas 2 exemplos de um número incontável de cristãos que são presos e forçados a pagar multas e fianças injustas para serem libertados da prisão. E a liberdade conquistada ao pagar a fiança muitas vezes é apenas temporária. Arrancar dinheiro das mãos dos cristãos é mais uma forma pela qual o regime iraniano está perseguindo os cristãos. E com a economia iraniana já obrigando muitos a viver na pobreza, forçar seguidores de Cristo a pagar pelo crime de adorar Jesus não só é insustentável, como também é uma grave violação dos direitos dos cristãos. Quem escreveu esse artigo foi Lynn Arias, e eu, por último, só queria lembrar uma coisa. Não podemos deixar de nos lembrar disto. Principalmente para os incautos, né? Aqueles que não perceberam ainda. O governo atual brasileiro apoia o governo do Irã. Este é o governo, isso que a gente está vendo aqui é o que é o governo do Irã. E nem a imprensa chapa branca brasileira e do mundo, diga-se, no Brasil Globo, a CNN Brasil e tantas outras, mais a CNN Internacional, a BBC e tantas outras também pelo mundo afora, não estão podendo ficar quietas, elas estão tendo que falar, porque está um escândalo aquilo. Há informações não confirmadas de mídia independente, né, de mídia alternativa, não é a mídia chapa branca, é óbvio que eles não vão falar, de que mais de 80 mil pessoas já morreram pela repressão do governo que está atirando na própria população. Já não bastasse tudo o que está acontecendo no Irã, naturalmente eles estão enfrentando, principalmente Teherã, que é a capital, estão enfrentando uma crise hídrica, está faltando água na cidade, os reservatórios estão praticamente a zero, está difícil de conseguir água, estão falando até de tirar a população de Teherã, de espalhar ela por outros locais, porque não tem água. Não bastasse tudo isso, ainda um governo despótico como esse, que não fica nem ruborizado, não tem nem vergonha de atirar com arma letal contra a própria população. E o governo nosso do Brasil hoje apoia este governo. Então, vamos abrir o olho, vamos perceber o que é, do que nós estamos falando, né? Essa é a primeira reportagem que eu queria mostrar. Em seguida a gente vai para a segunda. A segunda reportagem é daquele site também conhecido nosso, guia-me.com.br, que está falando de um pastor iraniano que chora mortes por repressão violenta no Irã. Aspas para ele, regime cruel e maligno. Fecha aspas, né? É aquilo que eu estava falando. Se o meu cristianismo ofende a segurança nacional ou ameaça a segurança nacional, esse regime é um regime maligno, porque o cristianismo só combate o mal. E continua, em entrevista ao pastor Ara Torosian,
se emocionou ao revelar os horrores enfrentados pelos iranianos que desejam um país livre. A fonte é o próprio Guia-me, com informações da CBN News, e foi atualizado na segunda-feira, 26 de janeiro de 2026, ou seja, essa semana, segunda-feira desta semana que nós estamos. Então tem a foto do pastor, né? E diz a entrevista que durante uma entrevista comovente à CBN News, o pastor iraniano Ara Torossian revelou os horrores enfrentados pela igreja subterrânea, porque é proibido a igreja cristã lá, né? Lá só pode ser muçulmano, só pode ser adorar a religião do Islã. Então, enfrentado pela igreja subterrânea no Irã em meio à onda de assassinatos pelos protestos que querem liberdade e fim do regime. Emocionado, Torossian chorou ao vivo ao relatar as informações que recebe diretamente do país, enquanto igrejas são fechadas e a comunicação com familiares e membros da fé cristã são mortos e desaparecem. Alguns dos nossos membros no Irã e também algumas de nossas igrejas domésticas, eu não consigo mais entrar em contato com eles porque tudo foi desligado. Pessoas que tinham Starlink, 3 pontinhos, estou tentando saber. Ouvi que alguns dos nossos amigos próximos, inclusive cristãos, morreram. Então é uma loucura, Fecha aspas, quem estava falando era o pastor. Uma curiosidade aqui é essa questão da Starlink. O governo do Irã desligou a internet no país. Então não funciona, as pessoas não conseguem acessar a internet para não se informarem do que está acontecendo fora, se está vindo ajuda para eles, e ao mesmo tempo não conseguirem passar para fora informações do que está acontecendo lá dentro. O que acontece é que, de maneira secreta, escondida, algumas pessoas possuem a Starlink, que é a internet do Elon Musk, né? Que a pessoa compra uma antena, obviamente para chegar lá tem que chegar escondido, porque o governo não vai deixar, elas instalam. O que aconteceu? Ela funciona com bateria, também, e energia elétrica. Quando eles desligaram a internet, não estava funcionando. Por algum meio eletrônico eles conseguem detectar aonde que está havendo sinal de internet. Isso foi divulgado por mídias alternativas. Na internet a gente vê diversos canais e que chegaram a falar a respeito disso. Então, usando meios eletrônicos, eles conseguiram descobrir aonde que havia sinal de internet. E falaram, é aqui que tem a Starlink. Óbvio que o governo sabia que tinham algumas pessoas que tinham. Mas como é que eu vou saber aonde que está? Foi simples, ele desligou todo mundo. Aonde apareceu que tinha sinal, eles foram lá e encontraram. E dizem que essas pessoas ou foram presas ou foram mortas. As pessoas que tinham a Starlink. Isso é uma informação que não saiu em muitos locais, né? A gente não tem como afirmar que seja verdadeira, porém, com tudo que está acontecendo lá e conhecendo como são os xiitas, né? Basta a gente ver aí quem eles financiam, Hamas, Hezbollah, que é tudo terrorista, esses grupos, a gente imagina que muito provavelmente isso tenha acontecido lá mesmo, né? E continua dizendo que o momento mais impactante da entrevista ocorreu quando o pastor recebeu em tempo real o relato sobre o caso de Arash Berfar, um iraniano cuja família descreveu episódios de extrema violência. Ao traduzir a mensagem passada por uma conhecida do pastor, Torossian interrompeu a entrevista diversas vezes, visivelmente abalado. O apresentador da CBN, Haj Nair, também se emocionou ao ouvir o depoimento. Segundo o relato, traduzido pelo pastor, Arash estava entre as pessoas que tentavam protestar e ajudar feridos quando foi atingido por disparos de espingarda. Eles não conseguiram socorrê-lo por 3 horas,
não permitiram que o levassem ao hospital. Ele morreu nos braços do próprio pai, contou Torosian com a voz embargada. A família afirma ainda que as autoridades impediram o sepultamento do corpo. Eles pedem, por favor, sejam a voz de Arash. Não estamos bem, nos ajudem, acrescentou. Mais uma informação que também não sai em todo lugar, mídia alternativa outra vez. Diz que o governo está indo com as suas milícias dentro dos hospitais e aonde tem pessoa ferida, que foi ferida nos protestos, a pessoa estava na rua, ou foi baleado, ou se machucou porque apanhou alguma coisa e está no hospital recebendo atendimento, eles pegam essas pessoas que estão lá em função dos protestos, em tese são, porque pode ser que nem todos estejam, pode ser que alguém tenha caído dentro de casa, está machucado, mas não interessa para eles. Diz que as pessoas estão sendo mortas. O fato de não deixar enterrar também é uma outra história de que eles estão guardando esses corpos para, caso os Estados Unidos ataquem o Irã, eles liberarem isso, dizendo que isto que vocês estão vendo foi os Estados Unidos que fez. Eles não vão assumir que foram eles, né? Tem essa história, é verdadeira? Não sabemos, mas já saiu isso na imprensa alternativa e volto a dizer, conhecendo o regime iraniano e como funciona a cabeça desses xiitas que são apoiadores de Hamas, de Hezbollah e tantos outros, eu creio muito possivelmente isso seja verdade. E continua, massacre. Ao longo da entrevista, o pastor fez acusações diretas ao regime iraniano. Abre aspas para ele, um massacre está ocorrendo no Irã. Há assassinatos em massa nas ruas. Algumas informações já falam de 80 mil. Acho que eu já falei isso hoje aqui. Esse regime é cruel, esse regime é maligno, declarou. Em outro momento, alertou a comunidade internacional. Não deportem iranianos de volta, eles estão matando pessoas. Torosian afirmou que perdeu contato com membros de igrejas domésticas e líderes cristãos devido ao bloqueio das comunicações no país. Tudo foi desligado. Nem mesmo pessoas que tinham acesso à internet por satélite conseguem se comunicar. Ouvi que alguns cristãos próximos a nós morreram, disse. O pastor relatou ainda em números alarmantes. Estou ouvindo cerca de 20 mil pessoas foram massacradas em 2 dias. Esse número já saiu num monte de lugar, né? Diante do sofrimento, o pastor fez um apelo direto ao Ocidente. Agir agora. Isto é uma emergência. O povo do Irã não tem armas. Há um massacre acontecendo e somos responsáveis por fazer algo, afirmou. Ao encerrar a entrevista, Haj Nair afirmou que a audiência cristã internacional estava unida em oração pelo pastor, pelo povo iraniano e pela igreja subterrânea. Mais uma curiosidade. Há alguns meses atrás, quando estava aquela situação mais crítica de Israel com o Hamas, muitos no Ocidente, em especial aquela turminha, né, da paz, né, tipo Greta Thunberg, né, que acham que o mundo está acabando, que o homem está acabando com a natureza, né? Conta aquelas histórias de carochinha pra gente, quer que a gente acredite naquilo, se mobilizaram, falavam que Israel estava fazendo um genocídio no Hamas contra o povo de Gaza, que era um absurdo o mundo fazer permitir que uma coisa daquela acontecesse. Fizeram caravanas, fizeram
como é que fala? Um negócio lá com barco, foram de navio lá para a região de Gaza, pretendiam entrar lá, fizeram escarcéu, a imprensa cobriu, aparecia todo dia aquilo. Agora que estão matando dezenas de milhares de iranianos lá no Irã, não tem uma voz dentre aqueles hipócritas que se mobilizavam falando da causa palestina. Não tem um hipócrita daquele em nenhum lugar, nem no Brasil, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, em nenhum lugar que para levantar a voz e dizer: está acontecendo um genocídio no Irã. Isso se chama hipocrisia, cara de pau, né? Isso mostra a degradação moral dessas pessoas. Essas pessoas não têm nenhuma moral, né? Não quero nem falar de moral cristã, porque é pedir demais, mas é humana, de perceber o absurdo do que está acontecendo e de chegar ao ponto de ir lá defender o que estava acontecendo, que o Hamas estava fazendo ali em Israel, que eles sim praticaram um genocídio contra o povo de Israel, iam lá defender terrorista, e agora que o governo do Irã está fazendo esse absurdo contra o seu próprio povo, não tem ninguém que levante a voz para denunciar uma coisa dessa e para fazer as mesmas coisas que fizeram na época em que estava aquele conflito mais sério, porque ele não terminou ainda, né, entre Israel e a faixa de Gaza. Então, o que nos resta realmente orar a Deus, porque não há homens que tenham capacidade de solucionar um problema deste tamanho. O máximo que a gente pode fazer são coisas paliativas. A gente torce para que efetivamente os Estados Unidos, com tudo isso que ele está prometendo, consiga resolver, mas a gente sabe que qualquer solução humana, ela sempre é passageira e ela nunca é uma solução definitiva, ela é apenas um paliativo, porque o coração do homem está contaminado, né? Independente de ideologia, de ser dos Estados Unidos, ou se é de lá do Irã, ou se é da Rússia, ou se é enfim, de qualquer lugar do mundo, o coração humano está contaminado. Obviamente, Deus pode usar quem Ele quiser para dar um refresco, vamos dizer assim, no sofrimento do povo. E isso foi assim, por exemplo, na época bíblica, com Israel que estava no exílio lá na Babilônia. Deus levantou um homem que era ímpio também, idólatra, como Ciro, e usou esse homem para o bem da nação. Ele melhorou aquela situação. Nada impede que ele faça isso hoje de novo, para aliviar a situação do Irã, da Venezuela, com um outro homem tão ímpio quanto Ciro, né? Ninguém está falando aqui que o Trump é um santo, que ele é o cara, é o salvador, nada disso. Ele é um homem pecador e erra como todo mundo. Mas Deus é que pode usar quem Ele quiser, mesmo aqueles que a gente mais abomine, para que faça o bem para o seu povo, né? Para o povo em geral, para as nações em geral. E é isso que a gente pede, é que Deus use quem Ele achar que deve ser usado para aliviar essas dores que a gente vê tantos locais no mundo sofrendo por causa de tirania e por causa de coisas que não fazem nenhum sentido, né? Que Deus nos abençoe.